Boa noite, professor. Boa noite a todos. Tá, então como eu estava dizendo aqui, vamos dar uma olhada em algumas notícias, enquanto o resto do pessoal está chegando. E uma notícia aí que não tem como a gente não falar, foi a divulgação do Prêmio Nobel de Física, que foi divulgado essa semana, né, o Prêmio Nobel de 2020, concedido a 3 físicos, né, o Roger Penrose, metade aí do prêmio, e a outra metade foi dividida entre o Reinhard Genzel e Andrea Ghez. Em todos os casos, né, foram seus trabalhos relacionados aos buracos negros. Né? Então, esse aqui é o site aqui do próprio, na conferência de imprensa aqui, né, a própria divulgação do site do Prêmio Nobel. Né? Então, ele foi concedido aqui, né, para os buracos negros, que são os segredos mais escuros do universo. Então, Roger Penrose, por uma descoberta de um método matemático que provou que os buracos negros são uma consequência direta da teoria geral da relatividade de Einstein. E o Reinhard Genzel e Andrea Ghez, né, eles, cada um aí liderou um grupo de astrônomos diferentes, que desde os anos 90, né, tem focalizado a região do centro da nossa galáxia, que é Sagitários A, e conseguiram comprovar a existência de um buraco negro supermassivo lá no centro da nossa galáxia. Tá? Então, inicialmente, deixa eu só dar algumas palavrinhas, não vou apresentar nada demais não, só rápido aqui para ilustrar. Então, a teoria geral da relatividade, na verdade, é uma teoria geométrica da gravitação, de tal forma que a massa, né, vai distorcer o espaço e o tempo na vizinhança de qualquer corpo que tem uma massa muito grande. No caso do buraco negro, é uma situação extrema, né, em que toda a massa estaria concentrada numa região do espaço muito pequena, e essa foi a primeira consequência, né, que foi demonstrado pelo Roger Penrose. Então, Roger Penrose, ele foi colaborador do Stephen Hawking, né, e o que ele conseguiu mostrar que essa existência, né, o buraco negro, era uma característica inevitável da teoria da gravitação. Né? Então, sempre ia surgir um excesso quase infinito ali de matéria, que chama singularidade, que daria origem a uma distorção tão grande no espaço e no tempo, que nem mesmo a luz consegue sair do buraco negro. Tá? E enquanto que o Genzel e a Ghez, né, eles fizeram uma descoberta que mostra o buraco negro que existe no centro da nossa galáxia. Então eu queria passar esse filminho aqui rapidinho para vocês, que vai falar um pouquinho sobre essa Então, a primeira coisa que eles fizeram foi uma limpeza, né, nos dados e conseguir tirar as turbulências da atmosfera para poder limpar, né, toda as estrelas e poeira que existe na região em torno aí do centro da nossa galáxia. Então, só para conseguir a aproximação e focalização já foi boa parte desse trabalho. E aí eles conseguiram mostrar que tem estrelas que orbitam algo com uma massa de aproximadamente 4 milhões de massas do Sol, e esse algo a gente não consegue ver, mas a gente consegue ver as órbitas dessas estrelas, né, sendo atraídas gravitacionalmente por alguma coisa que está lá no centro da nossa galáxia, e essa alguma coisa aí é um buraco negro supermassivo. Tá? Então, é alguma coisa que tem a massa de 4 milhões de massas do Sol, e estão atraindo as estrelas que estão próximas dele, né, desse buraco negro. E essa é a imagem do telescópio que foi usado, o VLT do ESO, né, European Southern Observatory, Observatório do Sul Europeu, com toda a técnica de limpeza de dados até chegar no detetor. Bom, outra coisa legal nessa... Deixa eu clicar aqui. Outra coisa legal nessa descoberta também, né, é que foi a 4ª mulher que recebeu o Prêmio Nobel de Física. Né?
Andrea Ghez, né? A primeira delas foi a Marie Curie, né, que a gente vai ver um pouco da história dela. Depois vieram outras duas, e hoje, essa semana, né, a Andrea Ghez, que é professora da Universidade da Califórnia. Bom, então essa aqui é a notícia que eu queria falar rapidamente. Bom, e outro comentário, né, que se não fosse, o Prêmio Nobel ele não concede prêmios póstumos, né, então, e o Stephen Hawking, ele morreu aí recentemente, né, no ano passado. Então, certamente ele teria recebido o prêmio porque ele foi um dos grandes colaboradores aí do Roger Penrose. Eles desenvolveram vários trabalhos juntos. Deixa eu parar aqui. Então, para a aula de hoje, nós vamos ver o tópico número 4, né, que é a natureza elétrica da matéria, eletricidade, eletrólise, experimento de eletrólise, experimentos de Thomson e Millikan, o modelo de Thomson para o átomo. E hoje eu vou inverter a ordem um pouquinho, tá? Então vou deixar para o final a gente conversar sobre o projeto, que hoje eu vou fazer a devolutiva aí para vocês, né, do que foi feito até agora, tá bom? Então, esse tópico número 4, então, vai tratar sobre a natureza elétrica da matéria. Bom, antes do assunto, vamos ver o resumo do que a gente vai ver hoje. Tá? Então, começando aqui com um histórico da eletricidade e do magnetismo, a eletrólise de Faraday, o experimento de Thomson, o modelo atômico de Thomson, o experimento de Millikan e conclusões que nós vamos tirar ao final da aula. Os fenômenos da eletricidade já são velhos conhecidos da humanidade, né? Há muito tempo já se conhece aí o fenômeno dos raios e a retumbância dos trovões, tá? Então, por isso eles são conhecidos há muito tempo, e no início as pessoas davam explicações fantásticas para os raios e trovões e associavam vários deuses à sua existência, né? Como Zeus, que deus dos deuses aí na mitologia grega, mas ele era também deus dos raios, né? Ele enviava raios ali pelo poder que ele tinha para poder enviar raios aí para os mortais na Terra. E outro exemplo é o Thor, da mitologia nórdica, que é o deus do trovão, né, na mitologia nórdica. Esses fenômenos são tão antigos, né, quanto a cultura humana, e muitas vezes, né, os deuses foram associados aí à explicação desses fenômenos. Mas nós devemos procurar explicações mais racionais, certo? Vamos procurar explicações científicas para os fenômenos da eletricidade, e as primeiras evidências de alguns fenômenos elétricos e magnéticos já foram surgindo lá na antiguidade. E o nosso primeiro personagem, novamente, aí é o Tales de Mileto, que viveu aí entre os séculos 7 e 6 a.C., e reportou que se você atritasse um pequeno pedaço de âmbar, aquelas resinas que saem das cascas das árvores, né, depois de ressecada, ela endurece. Tá? Então, se você pega uma resina dessa aí e esfrega num pano, você é capaz de eletrificar, né, tanto o âmbar quanto o pedaço de pano, e com isso consegue atrair pequenos pedaços de papel. Tá? Então, essa foi a notícia, né, o relatório que ele fez aí desse fenômeno, já lá no século 6 a.C. Em grego, elétron é a palavra grega para o âmbar, que é esse material que era usado para fazer essa observação. De onde nós vamos derivar todas as palavras que nós usamos até hoje em dia, como eletricidade, eletromagnetismo, eletrônica, elétron, todas elas têm origem no âmbar do grego. E outra observação que ele reportou também foi feita por um pastor, né, de uma região lá da Ásia Menor, né, Tessália, que algumas pedras podiam atrair o seu cajado de ferro. Tá? Então, era uma figura exagerada, né, mas ele sentia uma certa força ali de atração vinda do cajado. Tá? E hoje, né, nós sabemos que isso aí era devido à região ali que era rica em magnetita, que é o
são óxidos de ferro, né, que são o mineral, né, que a gente conhece aí como o ímã natural. Tá? O ímã é feito aí de magnetita, e essa região depois ela passou a se chamar magnésia por conta disso, tá? Tudo inspirado no nome do pastor aí, o Magnus, que fez essa observação, tá? Lá na Grécia Antiga. Bom, várias coisas aconteceram também, né, no decorrer dos séculos, mas vamos procurar aqui as descobertas mais científicas que foram feitas, né, especialmente no final do século XVIII e início do século XIX. Então, aí, nosso primeiro personagem também, nessa época, né, é o Benjamin Franklin. Benjamin Franklin foi um polímata norte-americano. Né? Polímata significa um cara que fazia de tudo e sabia de tudo. Tá? Então, ele era inventor, né, ele era físico, ele era político, escritor, ele foi diplomata, ele era jornalista, né, ele tinha suas máquinas de imprensa. Então, ele era um cara sempre fazia de tudo. Então, um cara desse jeito assim, né, que é especialista em várias coisas diferentes, a gente chama ele de polímata. É um polímata estadunidense, não norte-americano. Então, o que ele fez? Né? Ele pegou uma invenção que havia sido feita pouco tempo antes na Holanda, né, chamada garrafa de Leyden, que é basicamente aí um tubo de vidro, né, uma garrafa de vidro, que você está enrolando, né, um papel alumínio aqui por dentro, e inserindo uma haste metálica também, isolada por uma rolha, né, então não tem contato entre a haste e nem a folha de metal, tá, formando um capacitor, um condensador. Então, a garrafa de Leyden foi o primeiro condensador da história. E o capacitor ele tem a capacidade de armazenar cargas elétricas. Tá? Então, foi o primeiro instrumento capaz de a gente conseguir armazenar as cargas elétricas durante um determinado tempo e depois fazer o uso que você quer para essas cargas, né, nos seus experimentos. E aí, o que ele fez foi pegar uma garrafa dessa, apesar dos desenhos animados, né, os filmes que a gente vê por aí, é só colocar uma chave lá na pipa do Franklin, né, mas isso é um pouco de mito, né? Na verdade, na realidade, o que ele fez e o que ele reportou no seu experimento aí, 1º de outubro de 1752, foi uma garrafa de Leyden. Tá? Ele pendurou a garrafa de Leyden lá na pipa e soltou no decorrer de uma tempestade. Né? Não era assim uma ideia muito feliz, né? Ele correu um grande risco fazendo isso, mas com esse experimento ele conseguiu demonstrar que os raios que estavam se formando aí na atmosfera eram devidos a cargas elétricas. Então ele notou uma presença maior de cargas elétricas acumuladas na garrafa de Leyden. Então ele conseguiu mostrar que os raios são fenômenos elétricos. Ele é ninguém menos que o inventor do para-raio. Com esses estudos, né, estudando aí a meteorologia, né, os fenômenos elétricos na atmosfera, ele descobriu que um poste com pontas poderia atrair as cargas do raio com maior eficiência e com isso aí dando uma certa segurança para as pessoas que moram perto aí do para-raio. Tá? Ele desenvolveu um instrumento que era capaz de proteger as pessoas do raio pela primeira vez na história, né? Desde sempre o ser humano teve medo do raio e a partir do experimento do Franklin que a gente passou a dominar os raios, né, as descargas elétricas. Ele foi quem batizou e deu nome aos dois tipos de cargas elétricas, as cargas positivas e negativas. Tá? Então, para um determinado tipo de material ele chamou de positiva, para um determinado tipo de material ele chamou de negativa. Tá? Uma escolha arbitrária que ele fez, né? E aí a gente vai ver quais consequências dessa escolha tem para nós hoje em dia. E foi a pessoa que inventou esse termo, né? Ele cunhou o termo bateria elétrica. Estabeleceu, né, com seus estudos e suas invenções, as bases de duas ciências, a ciência da eletricidade e a ciência da meteorologia. O físico francês Charles Augustin Coulomb ele inventou, em 1777, a chamada balança de torção. A balança de torção é esse GIF animado está ilustrando aqui embaixo. É basicamente uma haste que tem duas massas penduradas, uma de cada lado nessa haste ali se equilibrando,
né? E você faz algum experimento que vai fazer com que essas bolinhas sejam atraídas ou repelidas por uma outra. Tá? Então, não vejam as duas bolinhas azuis ali sendo atraídas pela bolinha vermelha. Né? O experimento, supostamente, ele pode ter posto uma carga negativa nas azuis e uma carga positiva na bolinha vermelha, então, com isso, ele observou a força de atração. E através da torção, né, no fio, o fiozinho ali, ele torce para um lado para o outro, e com essa torção produzida no fio, ele consegue medir o ângulo e saber a intensidade da força dessa interação. E com isso ele conseguiu formular, né, a sua lei, conhecida como lei de Coulomb, que é a lei do inverso do quadrado da distância, que diz que a força elétrica é proporcional ao produto das cargas elétricas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. E o K aqui é uma constante de proporcionalidade, né, que vai levar essas dimensões aqui, cargas e distância, para a força. Tá? Se forem duas cargas de sinais opostos, essa força ela é do tipo atrativa, e se forem duas cargas de sinais iguais, né, duas cargas positivas, essa força é do tipo repulsivo. Essa é uma diferença importante com relação à força da gravitação, né, que no caso da gravidade, só existe força atrativa. E além da intensidade, né, que as duas têm intensidades bem diferentes uma da outra. Depois, no ano de 1799, o físico italiano Alessandro Volta inventou a pilha elétrica, que, como o próprio nome diz, era uma pilha de discos de cobre e zinco, entremeados aqui com papel molhado, que vai fazer com que nos terminais, né, se eu ligo um fio de um lado, um fio do outro, montando os terminais, vai produzir uma diferença de potencial entre os terminais desse fio. Foi o protótipo da primeira pilha elétrica da história. Depois, o físico e químico dinamarquês Hans Christian Ørsted, durante uma aula no ano de 1820, ele pegou uma pilha do Volta, fechou um circuito com ela, deixou ela circular uma corrente através, né, desse circuito, e do lado posicionou uma bússola. Então, ele notou que o fio elétrico gerava um campo magnético, fazendo com que o ponteiro da bússola se defletisse. Como esse experimento está ilustrando aqui do lado. Ao ligar a pilha nesse arame, esse clipe retorcido aí, está fechando um circuito elétrico, está fazendo com que um fluxo de elétrons flua ali do terminal negativo para o positivo. Essa corrente de elétrons gera um campo magnético, e é o que a gente está observando na deflexão da agulha, do ponteiro da agulha da bússola aqui embaixo. Ou seja, eletricidade e magnetismo são duas faces de uma mesma moeda. São fenômenos correlacionados. Né? A depender do experimento que você faz, você vai ver o magnetismo ou a eletricidade. O que mais? O físico francês, o Ampère, André-Marie Ampère, em 1823, ele descobriu uma lei que dá essa medida aqui, né? Qual que é o campo magnético gerado pelo fio com corrente. Aquele fiozinho ali do experimento aqui atrás, que está gerando uma corrente, ele gera um campo magnético. E esse campo magnético ele é proporcional à corrente, inversamente proporcional à distância até o fio. Então, quanto maior a distância aqui, menor é o campo, vai com 1 sobre R. E aí nós temos duas constantes, tá? Duas não. Tem uma constante aqui, que é a permeabilidade magnética, e uma constante de constantes numéricas aqui embaixo. E o físico britânico Michael Faraday, em 1831, demonstrou a chamada lei de indução de Faraday, da indução eletromagnética. Ao fazer com que um ímã com um campo magnético se aproxime ou se afaste de uma bobina, ou basta uma espira com corrente, uma espira, né, um fiozinho enrolado aqui sobre ele mesmo, você está gerando uma diferença de potencial. Note que quando o ímã se aproxima, vai para um lado, quando ele se afasta, vai para o outro, o ponteiro desse medidor aqui, vamos dizer que é um galvanômetro. Então, quando o fluxo magnético aumenta, você tem corrente num sentido. Quando o fluxo magnético diminui, você tem corrente no outro sentido.
que é essa expressão matemática está dizendo aqui. Tá? A variação do fluxo vai gerar uma força eletromotriz no circuito elétrico. De novo, aí a correlação, né, da magnetismo com a eletricidade. Variação magnética gera um fluxo de eletricidade. Daí o físico e matemático britânico James Clerk Maxwell juntou essas leis experimentais. Ele pegou a lei de Coulomb e só reescreveu numa forma matemática mais adequada, em que ele, na verdade, ele está tratando pontualmente o campo elétrico. Ele está dizendo num ponto do espaço qual a densidade de cargas e qual o campo gerado por essa densidade de cargas. Ele pegou uma lei que seria análoga para o magnetismo, só que notem que as linhas de campo magnético elas são sempre fechadas. Você nunca tem linha saindo de uma carga ou chegando de uma carga. Tá? Isso diz que a menor estrutura do campo magnético é um dipolo. Então, as linhas de campo elas se fecham sobre elas mesmas. Tá? Ou seja, qualquer imagem que eu fizer de um volume no espaço, sempre tem a mesma quantidade de linhas entrando e saindo. Ou seja, o fluxo é zero. Tá? É o que essa equação está dizendo aqui embaixo. Então, essa seria o análogo da força de Coulomb, do campo elétrico, e o análogo da força de Coulomb magnética, no final dá zero esse cálculo que é feito aqui. Tá? Ele pegou a lei de Faraday e escreveu na sua forma diferencial, para um pontinho no espaço. Ele pegou a lei de Ampère e escreveu na sua forma diferencial, para um ponto no espaço. Só que ele fez uma correção nessa forma. Do mesmo jeito que uma variação de campo magnético gera campo elétrico, que é a lei de indução de Faraday, uma variação de campo elétrico gera campo magnético. É o que a correção dele está dizendo aqui. Ó. Variação do campo elétrico no tempo vai dar um resultado que gera um campo magnético do outro lado da igualdade. Tá? Uma correção necessária que fez, inclusive, que ele conseguisse dar o próximo passo com essas equações. Essas equações, deduzidas aí no ano de 1864, o conjunto delas é chamado equações de Maxwell. Essas 4 equações são as equações fundamentais, básicas do eletromagnetismo. Todo o eletromagnetismo a gente consegue deduzir a partir dessas equações. São as leis experimentais fundamentais do eletromagnetismo. Escritas nessa forma matemática, mais para frente aí na vida de vocês vão entender melhor essa forma matemática. Sem se preocupar com a matemática, eu quero só falar dos conceitos que surgiram aqui. O Maxwell ele manipulou as 4 equações, jogando uma equação dentro da outra, eliminando termos de um lado, termos do outro, e montou 2 equações, uma equação de onda para o campo elétrico e uma equação de onda para o campo magnético. Nós vamos ver também em outras aulas aí na frente algumas equações de onda. Tá? Então, essa é uma equação de onda para o campo elétrico. O campo elétrico ele tem o formato de uma onda, com comprimento de onda lambda, que viaja à velocidade dada por esse parâmetro C aqui embaixo. O campo magnético também tem a mesma estrutura, uma onda, só que ele está no plano perpendicular ao campo elétrico. Tá? E viaja com a mesma velocidade C aqui de baixo. Essa velocidade, a partir das equações, ele conseguiu mostrar que vinha de uma constante da eletricidade, tá? Aqui é a lei de Coulomb, ou a variação do campo elétrico, tá? A constante que chama permissividade elétrica do meio, nesse caso é o vácuo, e uma constante do magnetismo, o μ0, permeabilidade magnética do meio, nesse caso é o vácuo. Esse zero indica o vácuo. Daí, se eu pego o valor que a gente conhece para essa constante, se eu pego o valor que a gente conhece para essa, jogo dentro dessa formulinha aqui da raiz quadrada, resulta a velocidade da luz. Vocês vão se lembrar que eu fiz um slide algumas aulas atrás ali, né? Quando eu falei da descoberta do método. Tinha lá uma tabela com valores da velocidade da luz medidos em vários anos diferentes. Então, o Maxwell já sabia disso. Tá? O Maxwell não era bobo nem nada, ele já tinha conhecimento dos valores que tinha a velocidade da luz na época. E deu um valor muito próximo, 300 mil quilômetros por segundo. Muito próximo dos valores que eles já sabiam na época. Tá? Então,
imediatamente o Maxwell identificou a luz como uma forma de onda eletromagnética. Então a luz também tem isso, campos elétricos e magnéticos que viajam a uma velocidade conhecida. Tá? Existem outras ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x, raio gama, e eu vou falar mais para frente depois. Tá? Depois eu vou entrar nesses assuntos aí sobre as ondas e a gente vai discutir um pouquinho melhor. Por enquanto, eu só quero que vocês guardem isso na cabeça. Então, o Maxwell manipulou essas 4 equações e disso ele tirou uma equação de onda, tá? Identificando que essas ondas, a luz era uma forma dessas ondas também. Mas vamos voltar aqui para um dos nossos personagens principais da história, aqui, o Faraday, químico e físico britânico. O Faraday, inicialmente, ele não teve formação acadêmica, tá? Ele não teve estudo formal, como vocês estão tendo a oportunidade de fazer, de cursar uma universidade. O pai dele, ferreiro, não deixou que ele fosse estudar, mandou ele trabalhar. Só que aos 13 anos ele arrumou um emprego numa encadernadora de livros. Ele encadernava os livros durante o dia e estudava os livros durante a noite. Isso ele já começou a aprender alguns conceitos das ciências da época e despertar o seu interesse por elas. E ele ficou sabendo que iam ter uma série de palestras, né, um conjunto de algumas aulas, de um famoso químico britânico, Humphrey Davy. E ele atendeu a essa conferência, ele foi assistir às aulas dele. E tomou nota dessas aulas, e depois ele mostrou as notas de aula para o Humphrey Davy, e ficou tão impressionado que estavam tão bem feitas e tão bem organizadas, ele falou, esse cara é bom, eu vou chamar ele para trabalhar junto comigo. E convidou o Faraday para trabalhar junto com ele. E aí que o Faraday teve, então, a oportunidade de trabalhar no laboratório de verdade e desenvolver os seus estudos, né, e descobrir as leis que levam o nome dele. Tá? Falei aí da lei da indução de Faraday e vamos falar agora da lei da eletrólise de Faraday. Descobriu um conjunto de leis relacionadas à eletrólise. E consiste uma eletrólise? Consiste em nós fazermos uma solução, tá? Pode ser uma solução com sal, pode ser uma solução com ácido, pode ser uma solução com uma base, desde que seja uma molécula iônica que a gente vai quebrar em duas, certo? Vamos quebrar o cátion e o ânion dessa molécula. Isso acontece na solução com a água. Tá? Então, quando a gente joga essas substâncias na água, os íons são quebrados. Só que aí nós vamos ligar uma diferença de potencial, tá? Uma pilha, um terminal positivo de um lado e um terminal negativo do outro. O terminal positivo vai atrair os íons negativos, são os ânions. Por isso, o terminal positivo recebe o nome de ânodo, e atrai os ânions. O terminal negativo, o cátodo, vai atrair os íons positivos, os cátions, né? Por isso ele recebe o nome de cátodo. Quem atrai o íon tem o nome correspondente a esse íon. No ânodo, o ânion aqui, né? Então vamos supor que seja sal em água, né? O Cl- vai se atrair no terminal positivo, e esse cloro aqui ele vem com um elétron excedente, então, é um íon negativo. Tem um elétron sobrando ali. Ao entrar em contato com o terminal metálico, ele vai entregar esse elétron aqui para o terminal, que vai circular dentro do circuito. Tá? Então, nesse contato aqui, né, o elétron passando para o eletrodo, é uma reação, né, não deixa de ser uma reação química aqui, que ele perde esse elétron, que nós vamos chamar de oxidação. Tá? O elétron circula dentro da célula eletrolítica, do outro lado, ele vai receber, né, o íon, o cátion positivo aqui vai ser atraído pelo terminal negativo, que vai receber esse elétron que está chegando desse lado, tá? Neutralizando esse íon positivo, numa reação que a gente vai chamar de redução nesse outro terminal. Tá? Então, essa substância que nós estamos misturando na água aqui para gerar a eletrólise, ela recebe o nome de líquido eletrolítico, ou solução eletrolítica. Se for sal em água, né, então quebrando isso aqui a molécula do sal, Na+, Cl-, é como um exemplo da figura aqui do lado.
O sódio vai ser atraído pelo terminal negativo e o cloro pelo terminal positivo. Se for um ácido em água, tá? Então aqui a gente vai ter 2 hidrogênios, estou mostrando cada um deles isoladamente, o hidrogênio mais, sendo atraído pelo terminal negativo, e o sulfato menos 2 sendo atraído pelo terminal, né, positivo. Se for uma base, como a soda cáustica, NaOH, o cátion, né, íon positivo, vai ser atraído pelo terminal negativo, e a hidroxila aqui, o H-, vai ser atraída pelo terminal positivo. Vamos fazer algumas definições aqui para poder fazer alguns cálculos na célula eletrolítica. E a gente vai verificar, então. Primeiro vamos definir 2 grandezas. Primeiro que eu vou chamar de equivalente eletroquímico, que é a razão, o quociente, ou a razão, né, a divisão entre a massa de material que está sendo depositado aqui no terminal, ou formado como um gás, dividido pela carga elétrica que circula na célula como um todo. Tá? Então, a quantidade de massa pela carga é o equivalente eletroquímico. Depois nós vamos definir o equivalente químico, só depende aqui da natureza do elemento, né, a natureza química dele, também como uma razão, um quociente entre a massa molar, o atomograma, né, no numerador, e a valência do elemento. Tá? Então, se for um hidrogênio, H+, tem valência igual a 1. Se for um magnésio, tem valência mais 2. Tá? Então, não importa se a valência é positiva ou negativa, mas é só o número da valência que a gente quer saber aqui. Então, a massa é uma grandeza, a massa molar, né? É uma grandeza que eu vou medir em gramas, enquanto que o Zzinho aqui, né, a valência, é um número apenas, é uma grandeza adimensional. Nota aqui do lado, então, nessa tabela, estou dando diferentes valores do atomograma, da massa molar, da valência. Então, como eu disse, o hidrogênio é 1, o atomograma é 1,008. Se eu divido esses 2 números aqui, o M pelo Z, tem essa coluna, que são todos os equivalentes químicos. O equivalente químico são só grandezas químicas aqui, né? Massa molar e a valência. E nessa quinta coluna, nessa última aqui, o equivalente eletroquímico, que é a razão entre a massa que eu coletei em função da carga que circulou na célula eletrolítica. Vamos dizer que esses valores aqui são todos experimentais, tá? Dados experimentalmente. Coisa interessante de notar é que o hidrogênio tem o menor valor de todos, 1,04 vezes 10 a menos 5. Eles só vão crescendo, né, para os outros elementos mais pesados. Tá? O menor valor aqui é o do hidrogênio. O que é a carga de um íon monovalente? Um íon que ganha ou recebe um elétron só. É a carga do elétron, tá? O valor numérico dela. Não importa o sinal, novamente aqui. Valor numérico. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A carga de um íon monovalente. Se esse íon for bivalente, tiver a valência 2, entrega ou recebe 2 elétrons, eu vou multiplicar por 2 para dar a carga. Se forem 3, né, eu vou multiplicar por 3. Se forem Z elétrons, ou se a valência dele for Z, eu vou multiplicar a carga do elétron por Z para encontrar a carga final. Agora, vamos supor que eu deixo aqui, eu ligo o circuito e deixo ele rodar durante um certo intervalo de tempo ΔT. Né? Nesse intervalo de tempo ΔT, foram N íons, cada um com carga ZE, então eu vou multiplicar NI por ZE. Tá? É a carga de um íon polivalente, vezes quantas vezes ele apareceu para dar a carga final. Tá? Que foi obtida aí, né, nesse intervalo de tempo ΔT. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui vai ser isolar o NI, que é o número de íons, e deixar em termos das outras grandezas aqui, tá? Carga, valência e a carga elementar. Agora, no mesmo tempo, nesse mesmo ΔT, eu tenho uma certa quantidade de massa que está sendo depositada aqui. Tá? Essa massa é o número de íons que chegou lá, vezes a massa média do átomo. Tá? Então,
se forem 10 íons, eu multiplico pela massa de cada um deles, de cada átomo, tá? Eu vou ter a massa total desses 10 vezes a massa média de um átomo. Tá? Normalmente esses números aqui vão ser muito grandes, né? Da ordem do número de Avogadro. Tá? Mas é isso, né? É o número vezes a massa média de 1. Onde a massa média do átomo é a massa de um átomo, tá? Que é, se eu inverter essa formulinha agora, passar o MI para baixo, é a massa da amostra dividido pelo número de íons. Isso também é que nós vimos na aula passada, a massa molar dividida pelo número de Avogadro, né? Então, uma outra relação aqui para me dar a massa média, que é a massa molar por 6 vezes 10 elevado a 23. Tá? Então, deixa eu manipular agora essa parte da igualdade aqui, eu vou passar o MI multiplicando do outro lado, então a massa é o MI, número de íons, vezes a massa molar dividido pelo número de Avogadro. O MI, nós sabemos que é Q dividido por ZE. Então, estou substituindo isso aqui, Q dividido por ZE, massa molar pelo número de Avogadro. Vamos só rearranjar os termos aqui, né, os fatores diferentes. Eu vou puxar para essa primeira fração que for constante fundamental, carga elementar, número de Avogadro. E vou deixar na segunda fração as outras grandezas físicas e químicas aqui. Tá? Carga, massa molar e valência. Esses números não mudam nunca, né? A carga do elétron e o número de Avogadro. São constantes universais. E eu vou passar a carga dividindo a massa, então a razão massa pela carga é 1 sobre EMA, Mzão dividido por Z. Então, como aqui eu tenho duas constantes fundamentais, eu vou definir uma constante F que vai sair a partir do produto dessas duas ali. Tá? Então, a massa sobre a carga é 1 sobre F, Mzão dividido por Z. Vou destacar essa expressão aqui que a gente vai usar no próximo slide aí depois. Onde a constante de Faraday, por isso ela recebe esse nome, né, o F, a constante de Faraday, ela foi definida desse jeito, então ela é o produto da carga do elétron vezes o número de Avogadro. Substituindo os valores que a gente conhece hoje em dia, tá, valores modernos, a gente tem esse resultado aqui para a constante de Faraday. 9,647 vezes 10 à quarta. Tá? Ou, se vocês preferirem, 96.470. Coulombs por mol. Tá? Lembrando que aqui é coulombs e aqui é por mol. Tá? As unidades adequadas aqui para a constante de Faraday são essas. E então, o valor para a gente destacar e guardar para fazer nos exemplos. Interessante é que na época, né, o Faraday ele não conhecia nenhuma desses dois valores. Nem a carga do elétron era conhecida, né, e nem o número de Avogadro era conhecido. E, como eu disse, ele só foi descoberto no começo do século XX, foi medido um valor para o número de Avogadro. O Faraday não sabia, nem do Na, nem do E. Mas ele obteve o F experimentalmente. Bom, então lembrando as definições que eu falei aí atrás, tá? O equivalente eletroquímico é a razão da massa pela carga, o equivalente químico é a razão da massa molar pela valência Z, e nós podemos então reescrever a equação que acabou de ser escrita ali atrás, como M sobre Q, 1 sobre F, M sobre Z, vai estar igualzinho que eu fiz ali atrás, onde o Mzinho sobre Q, a massa sobre a carga, é o equivalente eletroquímico. E a razão do massa molar pelo valência é o equivalente químico. Então, daqui nós tiramos uma relação de proporcionalidade entre os dois equivalentes. Né? Então, o equivalente eletroquímico é proporcional ao equivalente químico. Essa é, na verdade, a segunda lei da eletrólise de Faraday. A primeira lei é a própria definição do equivalente eletroquímico. Definindo-se esse equivalente desse jeito, nós vemos que a massa é proporcional à carga. E essa é a forma que ele formulou a primeira lei. Então, vamos formular as duas leis aqui embaixo. Na eletrólise, a massa eletrodepositada no terminal é proporcional à carga elétrica recebida. M é εE vezes Q.
Tá? Que é uma outra forma de eu escrever isso aqui, dizendo que a massa é proporcional à carga. Na eletrólise, o equivalente químico é proporcional ao equivalente eletroquímico, que é um resultado dessa igualdade aqui em cima. Tá? Então, agora, se eu isolar o εq, ele é F vezes εe. Então, um equivalente é proporcional ao outro. Tá? A constante de proporcionalidade à constante de Faraday. E essas, então, são as duas leis da eletrólise que o Faraday formulou. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar, então, reescrever a definição aqui do equivalente eletroquímico, olhando para o hidrogênio, tá? Pegando o hidrogênio como exemplo. Então, como eu disse, esse foi o menor valor de toda a tabela, tá? Porque o hidrogênio é o mais leve, a massa dele é menor. Então, do hidrogênio resultou esse valor aqui, 1,046 vezes 10 a menos 5 gramas por cubo. Se eu inverter esse número, em vez de escrever M sobre Q, escrever Q sobre M, então é 1 sobre 1,046 vezes a menos 5, vai dar 9,56 vezes 10 a quarta. E notem que eu inverti também as unidades, né? De gramas por coulomb foi para coulombs por grama. Porque é essa a razão. Carga-massa do hidrogênio. Tá? Nós vamos chamar então de razão carga-massa, neste caso obtido para o hidrogênio, que como o hidrogênio é o mais leve possível, e agora eu inverti a razão, né? Pus a massa no denominador, esse é o maior valor que eu consigo observar dentre todos os íons, dentre todos os elementos da natureza. O maior valor vai ser do hidrogênio, porque ele tem a menor massa. Então eu vou reescrever de novo a segunda lei, εq, equivalente químico, é a constante de Faraday vezes o equivalente eletroquímico. Vamos pôr as suas definições aqui. Então, M sobre Z é igual a F Mzinho sobre Q. Vamos isolar a carga. Então, a carga é igual a F vezes a valência e uma razão de massas. Essa razão de massas, a massa da amostra é o número de íons vezes a massa média do átomo. E a massa molar é o número de Avogadro vezes a massa média do átomo. Tá? Então, a quantidade aqui é o número de Avogadro para dar um mol, né? A massa molar. E aqui é a da amostra. Então, é o número que foi obtido do NI ali. Eu tenho a massa média do átomo em cima e embaixo, eu posso cancelar as duas nessa fração. Sobrou, então, NI sobre NA. Essa razão. Vou só rearranjar os termos novamente. Vou puxar o NI para fora, vou puxar o FZ para dentro do parênteses. Só para mostrar, então, que a carga que a gente vai obter é um número vezes um outro valor, que só pode ser carga. Tá? Se isso é um número puro, tem que ser carga para dar carga desse lado. E é o que nós vamos chamar de carga elementar. Então, é a menor divisão de carga possível. A carga que eu estou medindo é N vezes ela. É uma carga quantizada. Ela só aparece em múltiplos desse valor fundamental. Considerando aí que a gente está falando do hidrogênio, tá? Então Z igual a 1, vamos sumir com esse Z daqui, fica com NI é F sobre NA. E se eu lembrar vocês da definição que nós fizemos do F, que é E vezes NA, vamos cancelar o número de Avogadro também em cima e embaixo, e a gente chega no múltiplo da carga elementar. Tá? Então, todas as cargas que vão circular na célula eletrolítica são múltiplos de um valor fundamental. Esse valor, a carga do elétron, ou o valor positivo dela, né? A carga do próton, que é a chamada carga elementar. Então, é isso, né? Isso representa uma lei de quantização e diz para nós que as cargas são múltiplos de um valor fundamental. Esse é o valor fundamental e esse é um número inteiro, é um número de íons. Tá? É um número, o mais importante é isso, é um número. Um número puro vezes essa carga, para dar o valor da carga. Então, toda vez que a gente vira uma lei dessa forma, ela indica uma lei de quantização. Tá? A primeira quantização já começou a surgir lá com Dalton, quando a gente fez os pequenos números inteiros, né?
Então, todos os compostos são múltiplos de um valor fundamental, pequenos números inteiros que aparecem nas fórmulas. Já é uma indicação ali de uma quantização, tá? Está ilustrando a estrutura atômica da matéria. E aqui, então, está dizendo para nós que as cargas são do mesmo jeito. Tem uma estrutura que é a menor possível para uma carga. E todas as outras são múltiplos dela. Sabendo disso, George Stoney, físico irlandês, formulou em 1874, né, ele propôs a existência de uma unidade fundamental da eletricidade, que foi chamada de elétron. Tá? Uma transliterada, né, mudando um pouquinho o nome do âmbar em grego, elétron com K, virou elétron com C, né, no meio, para o inglês. Né? E ele tem essa ideia, né, de considerar que a menor estrutura possível, o átomo da eletricidade, era o elétron, essa menor quantidade de carga elétrica que pode ser encontrada. Ele fez uma estimativa, tá, e chegou num número que está mais ou menos aí uma ordem de grandeza menor do que o valor que a gente aceita hoje em dia. Hoje nós usamos lá o 0,6 vezes 10 a menos 19. Ele chegou em 10 a menos 20. Quase né, da ordem aí de uma ordem de grandeza menor. Mas vamos pensar que ele fez isso em 1874, tá? Com as informações que ele tinha na época, com a tecnologia que ele tinha na época. Ele não chegou em 1000 vezes a carga do elétron, 1 milhão de vezes mais ou 1000 vezes menos. Não, ele chegou no fator de 10, então não está tão ruim aí a estimativa que ele fez para o valor da carga do elétron. Ok, antes de falar do experimento de Thomson, quero resolver alguns exemplos. O primeiro deles é esse aqui, tá? Então, determine a massa do metal magnésio, que pode ser obtida a partir da eletrólise do cloreto de magnésio fundido, usando-se uma célula eletrolítica com uma corrente de 7,3 amperes por 2,11 horas. O volume do gás cloro é formado a 25 graus Celsius, 1 atm, dados a massa molar do magnésio, 24,31, e a do cloro que está errada aqui, tá? Eu errei na hora de digitar. Então eu vou escrever embaixo aqui o valor correto. 35,45. Bom, essa aqui é a do cloro real. Beleza, então vamos primeiro montar aqui a equação dessa dissociação, né? O cloreto de magnésio, essa molécula escrita desse jeito. Então, na hora que a gente fizer a dissociação, o magnésio vem com valência mais 2. E vão surgir 2 átomos de cloro com valência menos 1 cada um deles. Vou usar uma informação aqui, ó, sobre a corrente elétrica no nosso circuito. Voltem nos slides, vocês vão ver que eu não falei de corrente elétrica, eu falei só de carga elétrica. Então a corrente ela vai servir para isso, tá? Corrente é carga por tempo, aqui eu tenho a carga, a corrente, aqui eu tenho o tempo. Então, vamos calcular qual é a carga que circulou nesse tempo de 2,11 horas. Corrente é 7,3 amperes e o ΔT 2,11 horas. Daqui eu vou usar corrente elétrica, carga dividida por ΔT. Para encontrar a carga, né? I vezes ΔT. Corrente 7,3. Amperes, só para lembrar, vou pôr aqui embaixo, tá? É coulombs por segundo. Vezes 2,11 horas. Eu não posso fazer cálculos de hora com segundos. Então, eu vou multiplicar por mais um fator aqui, que é a conversão de horas para segundo. Eu vou cancelar hora aqui com hora aqui, segundo aqui com segundo aqui, vai sobrar a carga, né, que eu estou medindo carga em coulombs.
Multiplico esses três números ali, vocês vão chegar em 55.450,8 coulombs. É o valor da carga que circula na célula eletrolítica por 2 horas e 2,11 horas. Bom, então agora eu vou para a primeira resposta do que foi perguntado. Para o magnésio, qual é a massa do metal magnésio? Tá? Então, estou fazendo para o magnésio, e eu estou reescrevendo a formulinha ali da segunda lei de Faraday na forma que vai ser adequada aqui para mim. Ó. Então, eu já estou passando a carga para cima para isolar a massa do magnésio, tá? Que é esse valor que eu estou procurando aqui. Tá? Então, atrás estava escrito M sobre Q, 1 sobre F e M sobre Z. Passei aqui para cá. Então, o que é esse valor que eu calculei? 55, 450,8. Massa molar do magnésio, essa está certa, 24,31. Dividido pela constante de Faraday, o problema não deu, mas só para a gente lembrar aqui, vou deixar anotado, 96,470. Coulombs. 96,470. E o Z, que é a valência do magnésio, que são 2. Tá? Então, o número adimensional aqui é 2. Então, todo mundo nas unidades que a gente precisa, gramas por mol, vai cancelar o mol aqui do coulombs por mol, aqui é coulombs, cancela o coulomb, sobra gramas, sobra massa em gramas. Fazendo a conta, cheguei em 6,987 gramas para a massa do magnésio. Depois, o lance aqui nesse tipo de problemas é sempre você usar a mesma quantidade de carga. Tá? Então, se eu usei os 55.000 coulombs aqui, circulou nas 2 horas e 2,11 horas, são os mesmos 55 mil que eu vou usar para calcular a outra parte. Tá? O volume de gás cloro, eu vou chegar no volume depois. Primeiro eu vou calcular a massa, depois eu vou para o volume. Mas o importante é que os mesmos elétrons que saíram de um lado são os que vão neutralizar do outro. Tá? Então é a mesma carga elétrica que eu vou usar. Agora, essa carga elétrica, tá? Então, suponho 55.000, então nesses 2 múltiplo de 2 aqui, eles vão neutralizar 2 átomos de cloro. Tá? Então, para a mesma carga elétrica, eu vou calcular 2 vezes a massa de cloro. E vai ser a mesma coisa do outro lado, mas é 2 vezes a massa. Tá? É isso que eu tenho que lembrar. Para cada magnésio, eu tenho 2 átomos de cloro. Então, a carga é a mesma, 55.450, vezes a massa molar do cloro, que é essa aqui, 35,45, dividido pela constante de Faraday, 96,470. E agora a valência do cloro é 1. Tá? O 2 aqui, ele já veio aqui. Tá? Aqui eu estou vendo para cada átomo de cloro tem valência 1. Muito bem, fazendo essa conta, chegamos em 20,377 gramas. Então, a massa do gás cloro é 2 vezes a massa de cada cloro. Eu já calculei aqui, tá? Então no final é o mesmo número, tá? O gás cloro é 2 vezes a massa de cada átomo. Para fazer a massa do gás, não tem que fazer conta, só tem que pegar o mesmo resultado que acabou de sair. Beleza, vamos lá. Eu quero o volume agora, tá? Então, para chegar ao volume do cloro,
Vamos aplicar a lei dos gases. PV igual a nRT. Do outro lado, então, a gente tem N, RT, dividido pela pressão P, onde o número de mols é a massa do cloro, dividido pela massa molar do gás cloro também. Então, esse parênteses aqui, né, é um Nzinho só. Vezes o resto, né, RT dividido por P. Agora eu tenho pressão em atm, tenho a temperatura 25 graus, deixa eu ver a conta aqui para temperatura. Temperatura são 25 mais 7,3, dá 298 Kelvin. E a pressão é um atm mesmo. Me faz pegar o R nessas unidades. atm, litro por mol Kelvin, né? Então é um 0,082. Pronto, agora a gente tem tudo, tá? Então 20,377 da massa do cloro, 35,45 para a massa molar vezes 2, tá? São 2. Átomo, constante dos gases, 298 da temperatura e 1 da pressão. Eu ia só completar a conta aqui, tá? Eu perdi tempo fazendo conta. Estou com as contas feitas aqui. Repetindo aí para vocês copiarem. Novamente. No experimento de Thomson. Antes de a gente falar do experimento de Thomson, deixa eu dizer quem desenvolveu o aparato que o Thomson usou para fazer o experimento dele. Então, o experimento de Thomson foi feito num tubo de Crookes, ou tubo de raios catódicos, inventado pelo William Crookes. Isso recebe o nome dele. É basicamente um tubo de vidro evacuado em que você vai colocar 2 terminais, aplicando uma diferença de potencial de algumas centenas ou milhares de volts aqui, nesse tubo evacuado. Raios são emitidos a partir do cátodo. Por isso eles recebem o nome de catódicos. Se eles são emitidos a partir do cátodo, eles têm sinal negativo. Tá? Bom, e como são esses raios? Eles são de tal forma a produzir calor, fluorescência, né, um brilho aqui na frente, se eu colocar um material fosforescente. Eles vão se propagar em linha reta, a menos que a gente aplique um campo magnético, o que já é uma indicação, né, de que possivelmente é alguma coisa que tem carga elétrica. No campo magnético, uma partícula faz uma deflexão no campo. Tá? Se for carga positiva, vai para um lado, se for carga negativa, vai para o outro. E, neste caso, os raios são desviados para o lado de cargas negativas. Então, já era compatível com uma carga negativa sendo desviada no campo magnético. Mas muitas perguntas ainda ficaram, né? Qual seria a natureza desses raios? Se são um tipo como o nome diz mesmo, né? Raio, seria uma forma de radiação, como radiação eletromagnética, ou uma espécie de matéria. É uma partícula fundamental. Se for matéria, então a gente tem que dar um jeito de descobrir qual é a massa e qual é a carga dessa partícula. Tá? Isso ainda não se sabia na invenção, né, do tubo de Crookes. Em 1897, no laboratório Cavendish da Universidade de Cambridge, o professor Thomson estudou sistematicamente os tubos de raios catódicos, fazendo uma configuração especial de campos elétricos e campos magnéticos. Notem aqui essas duas placas, ó, uma placa no terminal positivo e uma placa no terminal negativo. Tá? Supondo que o raio é negativo, ele vai ser atraído pela placa positiva e vai se defletir para cima aqui. Se eu desligar o campo elétrico e ligar uma corrente através desses solenoides, está gerando agora um campo magnético que vai fazer com que essas cargas agora negativas elas puxem para baixo. Elas vão ter uma força
no sentido contrário da força elétrica. Com esse aparato especial aí, né, com essa montagem especial do tubo de raios catódicos, o Thomson conseguiu medir a razão, carga, massa para o elétron. E chegou nesse número aí, ó, 0,76 vezes 10 a oitava coulombs por grama. Tá? E recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1906. O primeiro dos personagens que a gente está vendo e recebeu o Prêmio Nobel. Tá? A partir do século XX, só que a gente, né, tem esses prêmios, né, do Nobel que surgiu a partir do ano de 1900. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada melhor em detalhes aí no experimento de Thomson. Tá? Então, aqui tem as placas do capacitor, que estão realizando uma força elétrica, e tem as bobinas do solenoide que estão gerando um campo magnético para a partícula passando ali na frente. Então, a força elétrica é carga vezes campo elétrico. Tá? Ou definição do campo elétrico. Vocês se lembram? É a força dividida pela carga. Mas eu quero a força, tá? Então, por isso que eu estou escrevendo assim. Q vezes Z. Força magnética, dada pela força de Lorentz, QVB. Carga, velocidade, campo magnético. Olhando só para o módulo dessa força, ela envolve um produto vetorial, né? V produto vetorial com B. Mas aqui me interessa, nesse momento, só a intensidade da força mesmo, QVB. E aí o Thomson ele fez a seguinte coisa. Tá? Primeiro ele ajustou o campo elétrico e o campo magnético. O campo elétrico pela diferença de potencial. Quantos volts ele está aplicando aqui na placa do capacitor, ele pode medir o campo elétrico. E o campo magnético pela corrente que circula nas bobinas. Tá? A gente pode medir o valor do campo magnético através dessa corrente. Ajustando uma força para cima e uma força para baixo, ele fez com que essas duas forças se cancelassem de tal forma que o elétron passasse em linha reta, tá? Com a resultante nula na região dos campos. E aí, então, ajustou as quantidades para fazer dar aqui na posição central certinho de novo. Como se ele não tivesse sido, né, de fato, né, não foi defletido. Bom, então se a força elétrica é Q vezes Z, a força magnética é QVB, eu vou cancelar a carga dos dois lados e vou encontrar que o campo elétrico é V vezes B. E aí a velocidade é a razão do campo elétrico pelo campo magnético, E dividido por B. Tá? Sabendo o campo elétrico, sabendo o campo magnético, o Thomson mediu essa velocidade 2,4 vezes 10 a sétima metros por segundo. Cerca de 8% da velocidade da luz. E aí vamos fazer o seguinte, eu vou desligar o campo elétrico e vou deixar só o campo magnético. Tá? Então a partícula ela vai andar, vai ser puxada para baixo, como eu falei, né? Então eu faria uma deflexão aqui no outro sentido, né? Sentido aqui para baixo, que é bem o que essa figura está ilustrando aqui para mim, ó. Então agora imagine um elétron com carga negativa e velocidade para a direita. E o campo foi colocado de tal forma aqui nesse monitor que vocês estão olhando, que indica um vetor entrando no plano. Tá? Então, estou vendo esse plano aqui, o vetor está entrando no plano. E aí a gente tem que fazer a regra da mão direita, né? Então, velocidade para cá, campo magnético entrando, vai me dar uma força para cima, pela regra da mão direita. Mas lembra que é um elétron que eu tenho ali, carga negativa. Então a força é para baixo. Tá aqui. Nessa posição que eu acabei de ilustrar, a força aponta para baixo. Repetindo essa brincadeira aqui em qualquer posição da trajetória, vocês vão ver que a força sempre aponta para dentro. Uma força centrípeta. Aponta para o centro da trajetória que o elétron está fazendo nesse pedacinho aqui. Tá? Na região que tem o campo, então tem uma partezinha aqui que ele está andando num círculo. Tá? Saiu daqui, ele vai em linha reta, mas até aqui eu sei que ele andou por um círculo. Daí, então, para o campo magnético, para a força magnética é QVB, a força centrípeta é mv² sobre R. Eu posso cancelar o fator V de um lado e o fator V do outro, sobrando aí QB igual a mv sobre R.
E aí, então, eu vou passar a massa dividindo, Q sobre M. Ficamos com V sobre BR. Tá? Passei o P para baixo aqui. Então, esse é o resultado que a gente tem até agora. Razão carga-massa é a velocidade dividido pelo campo magnético e o raio da trajetória circular que a partícula faz na região do campo. Como a velocidade eu sei da primeira parte do experimento, fez para isso, né, para chegar nessa velocidade, eu posso substituir esse resultado lá no numerador. Tá? Então, eu vou escrever ali no lugar do V, E sobre B. E aí notem que eu tenho um B dividindo e um outro B lá no denominador dividindo também. Dá E sobre B ao quadrado, 1 sobre R, para a razão carga-massa. Então, sintetizando, é essa expressão que a gente tem aqui. Eu vou destacar essas duas, que são importantes aí para os nossos exercícios que a gente vai fazer. Então, sabendo a velocidade, eu posso tirar da razão campo elétrico ou magnético. E o Q sobre M é esse resultado aí, E sobre B quadrado R. Sabendo os valores do campo elétrico, campo magnético, do raio da trajetória, que ela descreve nesse pedacinho aqui que tem campo, tá? Ele chegou em Q sobre M 1,759 vezes 10 à oitava coulombs por grama. Eu queria só comparar esse resultado do Thomson com o resultado que a gente obteve antes, que o Faraday obteve antes. Então, o Thomson teve razão carga-massa 1,759 vezes 10 à oitava coulombs por grama. E o Faraday obteve 9,56 vezes 10 à quarta coulombs por grama. Professor, você não falou que a medida do Faraday era a maior que tinha porque o hidrogênio é o mais leve? Falei. Então, por que o resultado do Thomson deu maior ainda? Porque o elétron é mais leve que o hidrogênio. Então, é isso que o Thomson estava descobrindo. Ele estava descobrindo uma partícula mais leve do que o próprio átomo. Tá? Estava descobrindo alguma coisa na estrutura do átomo, na estrutura da matéria. Se a gente fizer a razão da carga-massa do Thomson para a carga-massa do Faraday, e dividir esse número por esse, nós vamos chegar num número bem perto de 1840, que é bem perto da razão entre a massa do hidrogênio e a massa do elétron. A massa de um átomo e a massa do elétron. 1840 vezes. Se as cargas forem as mesmas, e notem que os dois experimentos são feitos para a gente ter uma partícula rodando, sabe, tirando uma carguinha daqui, rodando no circuito e entregando do outro lado. Tá? Ou cada uma delas que a gente olhou fazer a sua trajetória e calculamos a força, individualmente. Então, tanto em um caso quanto em outro, são, sim, a carga de um elétron e a carga de um íon de hidrogênio. São os menores valores de carga que eu tenho e valores iguais. Então, eu posso cancelar essa carga em cima e embaixo aqui, das duas razões, né? E vou inverter o resultado. Então, tá? Então, aqui é 1 sobre ME, aqui é dividido por 1 sobre MH. Então, esse MH do denominador vai para cima, e o ME que estava no denominador aqui, ele permanece no denominador. Tá? A massa do hidrogênio dividido pela massa do elétron é 1840 vezes. Então, esse é um resultado importantíssimo, fundamental, porque ele consegue mostrar que tem partículas com massa menores do que a do menor íon conhecido. Isso levou o Thomson a começar a idealizar o seu modelo, tá? Um modelo para o átomo que é conhecido como o modelo atômico de Thomson. Ele fez a medida em 1897, mas em 1904 que ele teve a ideia de propor o modelo para o átomo, então. Modelo que é chamado de pudim de ameixas. Tá? Vocês já viram muitas vezes escrito em vários livros, pudim de passas. Mas pega no original em inglês, vocês vão ver que é plum pudding. Plum pudding é pudim de ameixas. Não sei quem que traduziu isso errado, muito tempo atrás, e a gente arrasta até hoje, né, nos livros do Brasil e possivelmente em Portugal também. Tá? Pudim de ameixas, não pudim de passas. Tá? Essa é a tradução correta. É o nome que eu vou usar. Então, como que é o modelo atômico de Thomson? É
o átomo é uma estrutura, né, uma esfera com carga positiva distribuída uniformemente através de toda essa esfera. Cravejado, né, com alguns pedacinhos ainda menores, de massa menor, com carga negativa, de tal forma as cargas positivas cancelarem as cargas negativas. Os átomos são formados por pequenas esferas de carga positiva uniforme, faz o papel do pudim, cravejados por corpúsculos eletrificados negativamente, que fazem os papéis das ameixas, os elétrons. Então, com massas, né, os elétrons aí 1840 vezes menor do que a do átomo. Isso dentro de uma dimensão de 10 a menos 10 metros, que já era conhecido nessa época aí, a dimensão do átomo. Muito bem, então aí se eu pegar um exemplo aqui, ó, o neônio, que tem número atômico 10, eu fiz 10 sinaizinhos de mais aqui dentro da massa do pudim, e 10 elétrons fazendo o papel das ameixas, cancelando as cargas carga positiva do íon de neônio. Então, essa base aí, o pudim, tem carga mais 10 vezes a carga elementar, e os 10 elétrons, que são as ameixas, somados, têm menos 10 vezes a carga elementar. Mais 10 menos 10 dá zero, e o átomo, como um todo, ele é eletricamente neutro. Bom, essa razão carga-massa foi determinada, faltava ainda achar o valor da carga exato, para a gente saber tanto a carga quanto a massa. Né? Se a gente descobre um, você descobre o outro. Até então era a razão que era conhecida, a divisão de uma pela outra. Quem fez esse experimento, então, foi o Millikan, entre os anos de 1908 e 1913. Então, ele foi refinando o experimento aí até chegar em resultados cada vez melhores, entre esses 5 anos aqui. E com isso ele conseguiu chegar na carga do elétron. Tá? Foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1923, tanto por causa dessa medida, quanto por causa de contribuições que ele fez no efeito fotoelétrico. O Millikan, ele montou então esse aparato, tá? Recipiente que ele vai borrifar gotículas de óleo através desse borrifador aqui, né? Um negocinho ali que ele vai apertar e vai jogar gotículas de óleo muito pequenininhas dentro da região aqui desse recipiente. E dentro do recipiente tem um capacitor. Tá? Então aí, primeira coisa, as gotinhas de óleo elas vão cair pelo efeito da gravidade, elas vão passar por um buraquinho aqui no meio, tá? E nesse processo, desde quando elas saírem até todo o movimento que elas fizerem aqui dentro, elas podem estar sendo ionizadas, especialmente devido a raios cósmicos ou outras radiações que tenham no ambiente ali na natureza. Tá? Partículas carregadas de altas energias que vão fazer com que o óleo, né, o material do óleo, ali, os átomos do óleo, percam elétrons ou ganhem elétrons, ficando ionizados, tá? Se tornando íons. Então, olha aqui, é uma gotinha com sinal de menos. Ó. Essa gotinha ela foi eletrificada, ela ficou com a carga negativa. Se eu ligo o capacitor com carga positiva em cima e negativa embaixo, a gotinha ela vai agora subir com a ação do campo elétrico. Tá? Antes ela estava caindo devido à gravidade. Agora, com a força elétrica, ela pode subir aqui, sendo atraída pelo campo elétrico. Tá? Então, ligando o campo elétrico sai da positiva para a negativa, né? Então o campo está ligado para baixo, mas a carga negativa é atraída para cima. Então, aqui é a força elétrica, ó, Q vezes E. Aqui é a força da gravidade, mg. A força peso da gota, puxando o campo gravitacional da Terra, puxando ela para baixo. E aí vamos supor que eu tenha a força elétrica para cima, força peso para baixo, mas como essa é maior que essa, a gotinha está subindo. Tá? Conforme ela está subindo, ela está atravessando o ar. Tá? Ela está no meio que é a atmosfera, que é o ar. Tá? Então, quando ela atravessa o ar, ela está sentindo a força de amortecimento, né, que o meio ar está fazendo na superfície dela. Tá? Como se a gotinha estivesse nadando. Tá? Então, quando a gente está nadando, você faz uma força para frente,
a água faz uma força para você para trás. Né? Mais fácil a gente imaginar isso porque a água é muito mais densa do que o ar. Mas a mesma coisa acontece no ar. Né? O ciclista sente isso na hora que ele está pedalando, se ele está em pé, ou se ele abaixa a cabeça. Né? O que ele está fazendo com isso? Ele está furando a resistência do ar. Né? Então, quando a gente se desloca pelo ar, tem uma força de amortecimento, que é essa aqui, ó, FD, em inglês dumping. Tá? De tal forma que quem é a força resultante aqui na gota, FR, é a soma da força elétrica, com a força gravitacional, com a força de dumping, ou a força da viscosidade. Tá? Cada uma aqui com seus símbolos vetoriais. Força resultante é massa vezes aceleração. Força elétrica, carga vezes o campo elétrico. Força da gravidade é menos mg, que está para baixo. Tá? Então, a elétrica está para cima, as outras duas estão para baixo. E a força de dumping, de amortecimento, tem uma relação proporcional com a velocidade. É menos BV. Tá? Então, no sentido contrário aí da velocidade, se a velocidade está para cima, ela está para baixo. E tem uma constante de proporcionalidade. Então, um valor que multiplica a velocidade para dar força. Tá? Agora, vamos supor que a gente faz o seguinte. Tá? Os alunos de física fazem o experimento de Millikan, né, nos laboratórios de física moderna. Então, hoje tem já aparatos muito mais sofisticados, né, do que o Millikan fez na época, mas o experimento, né, ele consiste no você ficar olhando aqui por essa lunetinha, tá, um telescópio aqui, uma gotinha, um negócio quase invisível, um brilhozinho ali no escuro, e aí a gente vai ligando e desligando o campo elétrico, ligando e desligando o campo elétrico. Com isso a gotinha ela sobe e desce no campo visual, sobe e desce no campo visual. Desliguei o campo elétrico, ela cai pela gravidade, liguei o campo elétrico, ela sobe. Inicialmente ela é acelerada, depois ela chega numa velocidade que é a chamada velocidade terminal. Tá? Como uma pessoa que está sofrendo uma queda, tá? Pulou de um local alto e está caindo em queda livre. Inicialmente ela vai aumentar a velocidade, depois vai chegar uma hora que ela vai estabilizar essa velocidade. Né? A velocidade não aumenta mais, a velocidade terminal dela. Tá? Você vai de paraquedas, né? Você abre o paraquedas em cima de você para aumentar a área e diminuir a velocidade terminal. Inicialmente você vai estar sendo acelerado, depois você vai querer cair a uma velocidade baixa, né? Mas que não aumente. Então, depois de atingir a velocidade terminal, não tem aceleração. A aceleração é zero. Quando a velocidade é máxima, a aceleração A é igual a zero. Carga vezes campo elétrico eu não estou mexendo. Força-peso aqui eu também não estou mexendo, deixando do jeito que está. E eu troquei V por VT, só para dizer que, olha, essa é a velocidade terminal. Tá? E aí eu posso rearranjar essa equação e isolar o valor dessa velocidade terminal. E aí, ali olhando no experimento de Millikan, você vai olhar por uma lunetinha, tem uma escala graduada ali do lado, e você vai ver a gotinha subir e descer, e vai contar quanto que ela andou por segundo, e calcular a velocidade da gotinha. Então, é esse que é o experimento. Mede as velocidades, a massa da gota é conhecida, tá? A gente pode tirar pela densidade do óleo, e o volume da gota. Isso aqui é uma constante também, que depende da viscosidade do ar. Outros experimentos podem dar o valor dessa constante. E o campo elétrico é o que você aplica. A aceleração da gravidade a gente também conhece. Resultado, obtemos a carga elétrica. E aí, foi isso que ele fez. Ele obteve os resultados da carga elétrica e mostrou que eram sempre múltiplos de um valor fundamental, a carga do elétron. Millikan ele obteve, na sua época, um valor como este aqui, 1,59 vezes 10 a menos 19, que é bem próximo de 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, com o aparato que ele tinha na época, com todas as dificuldades, ele conseguiu chegar num valor bem próximo do atual. Conclusão, para a gente encerrar então essa parte teórica, eu vou falar um pouquinho do que
consequências que a gente tem de adotar agora esse modelo de Thomson, e o valor para a carga do elétron que a gente conhece hoje em dia, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Bom, primeiro vamos ver que esse valor da carga do elétron é muito pequenininho comparado com o coulomb, com a unidade que a gente usa no sistema internacional. Se eu inverter esse número aqui, 1 sobre ele, eu vou dizer para vocês que 1 coulomb corresponde a 6,2 vezes 10 a 18 elétrons. Essa é uma enxurrada de elétrons para dar 1 coulomb, que nós medimos no nosso mundo. Tá? 6 quintilhões de elétrons. É isso que é o 10 a 18 representa ali. Tá? Então, com isso, nós vamos explicar alguns processos, como a eletrização, que é transferir elétrons de um corpo para o outro. Se o corpo cede elétrons, ele fica mais positivo. Ele tem mais cargas positivas do que negativas. Como a carga é quantizada, né, ela é um produto da carga fundamental, eu vou calcular essa diferença aqui, ó, do número de cargas positivas pelas cargas negativas. Então, se esse número é maior que esse, resulta, neste caso, uma carga positiva. É um corpo que perde elétrons. Se o corpo recebe elétrons, então ele tem mais cargas negativas do que positivas. O número N+ é menor do que o N-. Uma carga quantizada, a diferença N+ para N- vai dar agora um número negativo. Carga negativa para quem recebe elétrons. Ou, se o corpo for neutro, então ele tem um número equilibrado de cargas positivas e negativas. Carga quantizada, N vezes E, N+ menos N- dá 0 nesse caso aqui, se eles tiverem os mesmos valores, os mesmos números. Então, nós podemos explicar agora a eletrização por atrito, como a transferência de elétrons de um material para outro, conforme eles se atritam, né, se raspam um no outro. Isso segue uma sequência de uma série que é chamada série triboelétrica. Então, imagine essa situação aqui, ó, o vidro sendo atritado com a seda. Olha o vidro aqui e olha a seda aqui. O vidro está mais perto da extremidade positiva e a seda está mais perto da extremidade negativa. Isso quer dizer, então, que é a seda que vai receber os elétrons e o vidro que vai perder os elétrons. Então, o vidro fica positivo e a seda fica negativa. A gente pode fazer a eletrização por contato, que é encostar um corpo que já é eletrificado num outro que é neutro. Nesse primeiro caso aqui, ó, tem um excesso de elétrons. Quando eu encosto um corpo no outro, alguns desses elétrons passam para o segundo. Quando a gente separa, sobram elétrons aqui e sobram elétrons ali. Os dois estão negativos. Esse segundo aqui ele foi eletrificado por esse processo. Nesse exemplo aqui de baixo, agora eu tenho um déficit de elétrons. Tem menos elétrons do que o restante dos átomos, né, do que prótons lá dentro dos núcleos atômicos. Então estão faltando elétrons aqui, nesse cara da esquerda. Quando eu encosto num corpo neutro, os elétrons do corpo neutro vão passar para cá. Ele fica positivo e esse, o da esquerda, fica menos positivo. Tá? Tem menos cargas positivas do que ele tinha antes, porque ele neutralizou algumas. E aí, quando a gente separa um do outro, sobram cargas positivas nos dois corpos. O último caso aqui é a eletrização por indução. Vamos supor aqui, só como parte do exemplo, que agora eu atritei o vidro no couro, tá? Só para dizer, então, que o vidro ficou negativo. Tá? Então, se isso aqui fosse um couro, o vidro ia ficar negativo, e aí eu vou fazer esse experimento aqui, ó, um bastão de vidro e duas esferas metálicas que estão inicialmente encostadas. Se isso é um excesso de cargas negativas, os elétrons desse lado do corpo A vão ser repelidos, vão lá para o outro lado do B. Sobram cargas positivas aqui do lado do A, né? Ou como se as positivas fossem atraídas pelas negativas do bastão. Desencosto os dois, separo o A e o B. Então o A que estava positivo, ele permanece positivo, o B que estava negativo, ele permanece negativo. E com isso a gente tem a eletrização desses dois aqui. Finalmente, última coisa, corrente elétrica,
que nós vamos entender, então, como um fluxo de elétrons através de um fio condutor. Fio condutor é um material que consegue transmitir os elétrons com facilidade. Se eu ponho isso ligado a um terminal negativo, uma diferença de potencial, né, que tenha um excesso negativo de cargas, esse lado negativo vai repelir os elétrons. Então, do outro lado do terminal vai ser um terminal positivo, tá? Um potencial positivo com relação aos elétrons, que vai fazer o papel de atrair os elétrons para o lado de cá. Então, dentro do fio, gera-se um campo elétrico. O campo elétrico está daqui para cá, né? Mas a corrente de elétrons vai no sentido contrário. Que faz com que os elétrons circulem dentro do fio. Na prática, a convenção, né, que começou lá com Franklin, de escolher quem era positivo e negativo, faz com que a gente use essa terminologia hoje em dia. Do terminal positivo sai a corrente elétrica, e flui pelo circuito e entra pelo terminal negativo. Mas na realidade a gente sabe que é isso aqui. Tá? O Franklin não sabia que o mais leve tem carga negativa, que é o elétron. O mais fácil de ser transmitido são os elétrons. Tá? Não tinha noção, né, condição de saber disso na época, na hora de escolher quem que era carga positiva e carga negativa. Então, por causa disso, até hoje a gente tem que inverter o sentido, né, do que é corrente elétrica e o que é fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons está sempre no sentido contrário da corrente elétrica. E aí a gente pode calcular a corrente elétrica como a razão de carga por unidade de tempo. Tá? Essa é a fórmula para carga elétrica. E expressa, né, então, nas unidades de coulombs por segundo, coulombs para carga segundo por tempo, que por definição é o que nós chamamos de amperes, tá? As unidades para medida da corrente elétrica. Então, outro exemplo que eu quero falar aqui é esse exemplo 2, que pergunta aqui o seguinte: um próton está se movendo em uma órbita circular de 14 centímetros de raio em um campo magnético uniforme de 0,35 Tesla, perpendicular à velocidade do próton. Encontre a velocidade linear do próton. Nesse exemplo aqui, nós temos o próton, cuja carga é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, cuja massa 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. O raio do problema aqui que foi passado é de 14 centímetros. Eu já vou converter para metros, para poder fazer os cálculos depois. E aí, o campo magnético, 0,35 Tesla, que já está na unidade correta aqui, tá, do Sistema Internacional. Então, como esse próton foi dito aí que ele faz um raio de uma trajetória circular, deixa eu tomar uma posição específica aqui para o próton. Ele aqui, sua carga positiva, e está andando para a direita com velocidade v. Tá? E está sujeito a uma região de campo magnético. São esses X que eu estou colocando aqui. Ó. Então, X indica um vetor entrando no papel, né? Indica um vetor entrando no quadro. Então, cada Xzinho desse aqui é um B entrando no papel. E aí, olha a regra na mão direita aqui, tá? Então, velocidade para direita, campo entrando, eu tenho força para cima, tá? Então, para essa posição que eu mostrei, a força é centrípeta. Ela aponta aqui para o centro da trajetória. Então, meu desenho está meio torto, mas a minha intenção aqui era fazer para o centro, tá? Muito bem, então vamos lá. Aqui eu vou ter aqui a força, ela vai ser, por um lado, a força de Lorentz, que é VB.
Por outro lado, ela vai ser a força centrípeta, mv² dividido por R. Cancelar o V daqui, com o V daqui. E vamos tirar aqui a velocidade, que é o que foi pedido, né? QB. R, né? Dividido por E. Então aí é só substituir os valores agora. 1,6 vezes 10 a menos 19. B é o 0,35. O R é o 0,14. E a massa, 1,67 vezes 10 a menos 27. Não vou perder tempo com conta, tá? Faço umas contas aí depois. Já fiz as minhas aqui e vai dar isso aqui, ó. 4,7 vezes 10 a sexta metros por segundo, velocidade desse próton aqui. Depois, esse exemplo 3 do experimento de Millikan. Nós temos aí uma gota que tem um raio de 1,64 milímetros, densidade de 0,851 gramas por centímetro cúbico, e ela fica equilibrada quando um campo de 1,92 10 a quinta newtons por coulomb é aplicado. Determine a carga da gota em termos da carga do elétron. Bom, primeira informação importante é essa aqui, ó, que a gota ela fica equilibrada. Ou seja, quer dizer para mim aqui que a mesma coisa que eu tenho de força elétrica aqui para cima, desculpa, força gravitacional, esse é o experimento de Millikan. A força elétrica puxa a gota para cima e a força gravitacional puxa a gota para baixo. Então, força elétrica é igual à força gravitacional. Eu só preciso escrever essas equações aqui, ó. Força elétrica é Q vezes Z e a força gravitacional é mg. Mas o problema não me deu massa, ele deu densidade e o raio da gota. Tá? Então eu tenho que trabalhar um pouquinho isso aí. A massa é ρ vezes V, densidade vezes o volume. Eu vou deixar aqui como está e vou escrever a fórmula do volume aqui, ó. 4/3 de π vezes R ao cubo. Só tomar cuidado um pouquinho com as unidades. Então, quem é o ρ? 0,851 gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 10 a menos 3 quilogramas dividido por 10 a menos 2 elevado ao cubo metros cúbicos. Tá? Vai dar um fator 10 a menos 6 no denominador e 10 a menos 3 aqui. Então eu vou multiplicar todo mundo por 1000. Tá? Então 10 a menos 6 aqui que vai passar para cima. 6 menos 3 dá 3. Então, 851 quilogramas por metro cúbico seria o peso dessa gota aqui se ela tivesse 1 metro cúbico, né, de volume. E depois o R. O Rzinho, ele está em milímetros, né? 1,64 milímetros. Corresponde a 1,64, 10 a menos 3 metros. Lembrando que eu vou ter que levar o cubo de novo aqui dentro, né? Então tá. E aí, então, fiquei com a massa, que é 4/3 de π por R ao cubo. Deixa eu ir para a fórmula final já, que eu preciso mesmo, né? Que foi pedido aqui a carga da gota, tá? É isso que a gente quer. Então, quem é a carga? Agora voltando aqui, ó. É G sobre E vezes M, que é tudo isso aqui.
terços de π rho r ao cubo. Só escrever isso de uma forma mais bonita de se ver. 4 terços de π rho g r ao cubo sobre e. Bom? Então agora substituir os valores e fazer a conta de novo. 4 terços de π. O ρ deu, então, 851, né? O G, 9,8. Aceleração da gravidade. 1,6410 a menos 3 elevado ao cubo, para o R. E o campo elétrico eu não preciso mexer, que está na unidade certinha aqui, ó. Newtons por Coulomb, sistema internacional. 92 vezes 10 a quinta. Então tá bom, fazendo a conta aqui, a gente chega em 5 vezes 10 a 9. Peraí, deixa eu pôr uma coisa antes. Esse é o resultado final. Fazendo a conta aqui em coulombs, tá? Para dar o valor da carga, dá isso. 8 vezes 10 a menos 10 coulombs. E para o último passo, aqui sim, eu vou dividir pela carga do elétron, para dizer para vocês que isso são 5 bilhões de elétrons. Exercício 9 dessa lista do tópico 4, tá? Aqui o enunciado dele. Se em um dos seus experimentos Thomson acelerasse os elétrons no tubo de raios catódicos aplicando uma diferença de potencial de 10.000 volts entre o catodo e o anodo, com que velocidade um elétron estaria ao atingir o anodo? Faça um esboço do que ocorreria indicando o catodo e o anodo, a direção do campo e a direção da força aplicada sobre os elétrons. Quando tem acento é cátodo, né? Quando tem acento é ânodo. Mas também estão certas as palavras sem acentos, tá? Catodo e anodo. Não estão erradas não. As duas formas são admitidas. Bom, então deixa eu começar aqui com o diagrama. O problema está pretendendo é isso aqui, ó. Tem uma placa de um capacitor, duas placas, né, de um capacitor, estão acelerando um elétron. Então aqui vamos dizer que seja a placa negativa, aqui a positiva. Então eu vou soltar um elétron daqui, com velocidade inicial igual a zero, e ele vai chegar aqui com velocidade. Tá? E eu quero ver então qual é a velocidade que ele vai chegar aqui no final. Só para completar meu desenho, eu vou pôr uma força elétrica aqui, então, acelerando o elétron para a direita. Onde que eu estou aqui? Ó. Qual que é a diferença de potencial? Então, vamos dizer que aqui entre esse terminal e esse, eu tenho uma diferença de potencial V, que são 10.000 volts, 10 a quarta volts. Bom, é o seguinte, para resolver esse problema aqui completamente, tem um parâmetro aqui que não foi dado, e eu vou dar um jeito de tentar ou resolver com ele, ou desaparecer ele da conta, tá? Que é a distância entre as placas. Eu não sei quanto que o elétron andou aqui para ele chegar com velocidade v do outro lado. Mas a gente sabe que o movimento dele está sendo acelerado. Ele saiu do zero e chegou com velocidade v, seguindo uma aceleração constante aqui. Então, como a aceleração dele é constante, eu posso usar as fórmulas do movimento uniformemente variado, inclusive a equação de Torricelli. V ao quadrado é V0 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes a distância D. Tá? Essa aqui é conhecida como a equação de Torricelli. E aí, então, a velocidade inicial é zero,
quer dizer, foi dada, né, mas é zero. E o V ao quadrado fica então como 2 vezes A vezes D. Eu vou isolar nessa equação aqui a aceleração. Então eu vou escrever para vocês que a aceleração é V ao quadrado dividido por 2D. Tá? Resultado que eu sei, não sei o D, mas eu vou deixar esse parâmetro aqui em aberto. Então. Primeira coisa. Segunda coisa é a força elétrica. Então a força elétrica ela é Q vezes Z, né? Então é a carga vezes o campo elétrico. Só que ela é também a única força que aparece nesse problema. Ou seja, ela é também a força resultante. Posso escrevê-la como massa vezes aceleração. Por um lado ela é Q vezes Z, por outro lado ela é massa vezes aceleração. Deixa eu reescrever desse jeito aqui. Massa vezes aceleração é igual a Q vezes Z. E eu vou substituir essa aceleração nessa forma. Então eu tenho massa V ao quadrado dividido por 2D, igual a Q. Lembrando mais uma formulinha que a gente tem aí da eletrostática, que o campo elétrico ele é uma relação com o potencial, né, que no caso aí de um capacitor de placas paralelas, eu posso escrever isso aqui, ó. Diferença de potencial dividido pela distância. É só lembrar também que o campo elétrico ele é dado nessas unidades, ó, volts por metro. Né? Então, se eu tenho a potencial, eu tenho a distância, volts por metro é a unidade do campo elétrico. Então, é isso que eu vou escrever agora aqui. Ó. Campo elétrico é V dividido por D. Então, olha aqui aquela variável que a gente não sabia, ela vai embora. Tá? Então, eu não preciso da distância para resolver esse problema aqui. Sobrou que a velocidade ao quadrado é Q2QV dividido por M, ou a velocidade é a raiz quadrada disso. Tá? Então, de novo aqui, é só fazer as contas agora. 2 é o elétron, né? 0,6, 10 a menos 19. Potencial de 10 a quarta, volts. Vamos escrever a unidade certa. E a massa do elétron, né? 9,1 vezes 10 a menos 31. Também façam as contas aí, tá? Se quiserem conferir as minhas contas. 5,93 vezes 10 elevado a sétima metros por segundo. Exercício 9 dessa lista.